Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Introdução à Lógica. Meu nome é Samuel Valentim e esse é um curso completo, totalmente gratuito de Introdução à Lógica, baseado na obra de Irving Cobb. Se você não tem essa obra, você pode adquirir pelo link que eu deixo aqui embaixo ou você pode adquirir de qualquer outra maneira, inclusive ele está disponível em PDF. Bem, você pode assistir esse curso completo, gratuito, de duas maneiras. A primeira é se inscrevendo no meu canal e acessando a playlist Introdução à Lógica. Com isso você vai ter todas as aulas lá elencadas. A outra maneira de você assistir esse curso completo é se inscrevendo na minha área de membros. Basta se cadastrar e acessar a área dos pensadores. Com isso você vai poder adquirir os cursos que eu tenho por lá e também ter esse curso completo de Introdução à Lógica baseado na obra de Irving Cobb. A diferença é que dentro da plataforma eu consigo separar por módulos e isso facilita um pouco mais o entendimento porque você vai ter os blocos bem separadinhos e vai poder pesquisar com mais facilidade, inclusive. Bem, como todas as aulas eu faço, vamos olhar onde nós estamos nessa altura do curso. Nós já vimos a primeira parte, que é toda essa parte em laranja, que tem 4 capítulos, já foi todo esgotado. Agora estamos entrando no capítulo, na segunda parte, a parte que fala de dedução. Em particular, estamos no capítulo 5. Já vimos 1, 2, 3, 4 seções, proposições e classes categóricas, quantidade, qualidade e distribuição, quadro tradicional de oposição, outras inferências imediatas e agora nós vamos ver o conteúdo existencial. Uma matéria muito importante porque é aqui que vai ser um divisor de águas. A lógica tradicional para trás, da lógica moderna para frente. O conteúdo existencial ele dá uma repaginada, uma reformulação e a partir da decisão que eu tomar, se eu quero tomar a decisão de aceitar ou não essa ideia, eu posso estar incorrendo numa falácia ou não, uma falácia do conteúdo existencial. E a gente vai ver isso já já. Então, para começar a aula, vamos ver o seguinte. Veja a seguinte afirmação: há livros em cima da mesa. Quando eu digo categoricamente, explicitamente que há livros em cima da mesa, o que eu estou fazendo é afirmando um conteúdo existencial. Eu estou dizendo que aquela proposição está alegando a existência de um objeto que está em cima da mesa e esse objeto é o livro. Então, aqui nessa proposição, nessa afirmação, nós temos o conteúdo existencial. Quando eu falo não há unicórnios, eu estou alegando que não existe unicórnios, ou seja, eu estou dizendo que não tem um conteúdo existencial. As duas proposições afirmadas aqui, uma na afirmação propriamente e a outra na negação, eu estou alegando sobre conteúdo existencial. Um contém o conteúdo existencial e o outro não tem conteúdo existencial. Mas vamos ver agora as proposições categóricas particulares. Aquelas que nós temos que tem alguns, algumas, né, que são o termo quantitativo. Elas possuem conteúdo existencial implicitamente. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu digo algum livro está em cima da mesa, eu estou assumindo que pelo menos um livro existe e ele está em cima da mesa. Quando eu digo alguns mamíferos não miam, eu estou dizendo que pelo menos um mamífero, ou seja, um elemento que está dentro da classe dos mamíferos, não mia. Ou seja, toda vez que eu tiver proposições categóricas particulares, sejam elas afirmativas ou sejam elas negativas, eu vou ter o conteúdo existencial já implícito no quantificador. No caso, no termo alguns, alguma, algum e etc. Coisas similares. Vou dar um outro exemplo, só para ficar mais frisado. Alguns soldados são heróis, né? A particular afirmativa. Eu tenho um sujeito soldados, o termo predicado é heróis. Alguns soldados não são heróis, é uma particular negativo, termo sujeito soldados, termo predicado heróis. Veja que soldados é uma classe e, por ser uma proposição categórica particular, independente de ser negativa ou afirmativa, essa classe é não vazia. Ela é assumida que tem pelo menos um. Ela é não vazia, portanto. Aqui tem um desenho, né, de Aristóteles com bule e os exemplos que nós demos, né? Um livro em cima da mesa e o unicórnio. Aqui eles estão felizes
contentes por terem contribuído com a humanidade por conta do conhecimento de lógica. Enfim, só que existe um conteúdo existencial que é exceção, é como se fosse um conteúdo existencial aparente, né? Por exemplo, alguns espectros aparecem nas obras de Shakespeare, ou alguns deuses gregos são descritos na Ilíada. Aqui a gente, mas espera aí, espectro e deuses gregos não existem, então o conteúdo existencial aqui não tem, porque já que não existe isso, mas veja que a afirmação não está falando da existência ou não desses elementos, né, os espectros ou os deuses gregos. Essas duas afirmações, elas falam sobre o que contém na obra, e ambas são verdadeiras, portanto, aqui não é uma ausência de conteúdo existencial, é sim uma questão de interpretação. Mas, fora desses contextos, né, literário, mitológico ou algo similar, a gente vai assumir sempre que as particulares, afirmativa ou negativa, na forma típica I ou O, elas têm conteúdo existencial. E por terem conteúdo existencial, a gente vai chegar numa conclusão que é que as universais, afirmativas e negativas, também têm conteúdo existencial por conta do próprio quadro de oposição. Vamos ver aqui o nosso quadrinho de oposição. Deixa eu achá-lo. Aqui. O nosso quadro de oposição, ó, por subalternação, a gente tem que todo S é P. Ora, se todo S é P, algum S é P. A gente tira isso de subalternação. Ó. Então, se A é verdadeira, I é verdadeira. Ora, mas se I tem conteúdo existencial e veio de A, então A também tem conteúdo existencial. E eu posso aplicar o mesmo da subalternação de E para O. Se nenhum S é P, então claro que algum S também não é P. Mas se esse S possui conteúdo existencial e ele veio de E, então E também tem conteúdo existencial. Então é natural que a gente pense que, se a gente admitir que as particulares, afirmativa ou negativa, têm conteúdo existencial, as universais também têm conteúdo existencial. Isso verificado através desse quadro de oposição. Obviamente não precisa ser do quadro de oposição. Outras inferências imediatas nos fazem também chegar a essa conclusão. Por exemplo, a conversão por limitação. Eu consigo sair de A para E e se A de A para I, se I tem conteúdo existencial, A também vai ter. Eu posso pegar aqui na contrapositiva, a gente vai ter também ó, de E para O, e se O, por limitação no caso, se O tem conteúdo existencial aqui, nós vamos ter também IE. Mas a gente está fazendo pelo quadro de oposição aqui, já verificou, né? Essa questão já é o suficiente para nós. Bem, tendo em vista isso, ora, se eu admito que I e O tem conteúdo existencial, então eu tenho que admitir que A e E também tem conteúdo existencial. Agora vamos olhar para a contraposição, ou seja, de A para O. A contraposição nos diz que os valores verdade de A e de O têm que ser opostos, não é? Então, se eu tenho que a universal afirmativa é verdadeira, a particular negativa é falsa. Se eu tenho que a universal afirmativa é falsa, a particular afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque são contraditórios. Uma vez que sejam contraditórios, não pode acontecer de ambos terem o mesmo valor verdade. Né? Esse aqui não pode ser falso e o outro também ser falso. Então, só que quando a gente olha na prática, a gente já sabe que essas proposições têm conteúdo existencial. Uma vez que elas têm um conteúdo existencial, se eu olhar então para as seguintes afirmações, todos os habitantes de Marte são louros, né? E a implicação por contradição, alguns habitantes de Marte não são louros. Isso é O e A. Né? Saio de A, todos os habitantes de Marte são louros. Se isso for verdadeiro, então alguns habitantes de Marte não são louros. Então isso aqui é falso. Só que aí eu olho na prática, eu olho para Marte, não sei se você conhece algum habitante de lá, mas até onde eu sei não existem habitantes em Marte. Então você olha para Marte e fala, peraí, mas não tem habitante em Marte. Logo, nenhuma dessas proposições é verdadeira, elas são falsas. Ora, mas se A é falso, que é uma universal afirmativa, e O é falso, que é uma particular negativa, pelo quadro de oposição isso não é possível, mas
olhando para Marte, vejo que não tem nada em Marte, eu não posso afirmar que todos os habitantes de Marte são louros e considerar isso verdadeiro. Isso é falso. E também não posso dizer que alguns habitantes de Marte não são louros. Isso é falso. E isso é um colapso que a gente encontra na teoria até agora. Isso vai fazer com que a gente tenha grandes problemas nas nossas inferências imediatas. Ora, aqui vai parar de valer a contradição. Porque eu vou ter que pode ser que A seja falso e O seja falso também. E é aqui que começaram as discussões a respeito da questão da existência e do conteúdo existencial. Ora, então se existe o conteúdo existencial em A e O, e eu provo que não tem habitantes em Marte, portanto esse conteúdo existencial é vazio, ambos são falsos, então a teoria teria que ter ambas serem falsas, só que no quadro de oposição mostra que não. Isso, então, para poder evitar esse problema, a gente vai ter que discutir um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer aqui uma lembrança de algumas relações. A gente já viu que a contradição só pode ser verdadeira uma e falsa outra, né? Tem que ser valores opostos. A contrariedade entre A e E, por exemplo, não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. A subalternação A implica em I e E implica em O, ou seja, a universal afirmativa implica na particular afirmativa e a universal negativa implica na particular negativa. E na contrariedade não pode acontecer de ser ambas falsas, ou seja, I e O não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras. Bem, então vamos ver aqui rapidamente, eu vou fazer aqui uma passagem rápida sobre isso. Vamos ver aqui da universal afirmativa para a particular negativa, que são proposições contraditórias. Então, se A for verdadeira, o O tem que ser necessariamente falsa, porque é contraditório. E se A é falsa, o O necessariamente tem que ser verdadeiro, justamente porque é contraditório, está lá no quadro de oposição. Agora, I e O são subcontrárias. Por serem subcontrárias, não pode acontecer de que ambas sejam falsas, mas elas ambas podem ser verdadeiras. A subalternação é quando a gente tem de A para I, ou seja, da universal afirmativa para a particular afirmativa e da universal negativa para a particular negativa. Então, por exemplo, se todo S é P é verdadeira, então claro que algum S é P também, algum elemento de S está em P, também é verdadeira. Né? Porque se todos são P, então certamente algum é P também. Agora, se nenhum S é P é verdadeiro, ou seja, se E for verdadeiro, então algum S não é P também é verdadeiro. Claro, se nenhum é P, claro que algum também não é P. Agora veja que então que para haver a subalternação, a gente tem que assumir que o sujeito ele existe. Se esse sujeito não existir, a gente não consegue concluir algum S de todo S. O que foi o caso aqui. Todos os habitantes de Marte são louros. Alguns habitantes de Marte não são louros. Se isso aqui não existe habitantes, eu não consigo inferir uma coisa da outra. Então, para que isso ocorra, necessariamente eu tenho que ter, que o termo sujeito tem que ter pelo menos um elemento existente. Então, caso contrário, não consigo inferir isso. E aqui nós temos, então, a questão do conceito de pressuposição. Na teoria tradicional aristotélica, o conceito de existência ele já está embutido na teoria sem ter tido uma discussão a respeito disso. Então, toda vez que a gente faz uma proposição, as 4 formas de proposições categóricas elas já estão assumindo previamente a existência. A gente já viu uma noção parecida quando a gente viu lá no assunto de falácias, nós vimos a falácia da pergunta complexa. A falácia da pergunta complexa, ela ocorre quando dentro da pergunta já havia uma outra pergunta que foi respondida afirmativamente. Eu vou dar um exemplo, meio grosseiro, mas é um exemplo que vai ilustrar bem o que eu preciso falar. Por exemplo, você já devolveu o dinheiro que você roubou? Dentro dessa pergunta já tem uma afirmação que é a resposta de uma pergunta anterior. Eu estou afirmando nessa pergunta que houve um roubo, que foi a pessoa que roubou, e isso é uma afirmação a respeito da pessoa. Você roubou? Sim. Aí eu pergunto, você devolveu o dinheiro que você roubou? E aí a pessoa vai responder sim ou não. Essa pergunta já tem embutida nela uma noção de pressuposição. Bem, baseado nisso, tendo a ideia
como funciona isso, de pressuposição, a mesma ideia se aplica também na teoria tradicional ou na teoria aristotélica. Há uma pressuposição da existência nas 4 formas típicas que nós temos de proposições categóricas: a universal afirmativa, a universal negativa, a particular afirmativa e a particular negativa. Sem essa pressuposição, nós não teríamos como ter esse quadro de oposição aqui, ó, justamente porque nós teríamos, por exemplo, que o contraditório seria possível ter falso com falso. Isso só não ocorre porque dentro da teoria já está incluso que pelo menos um elemento tem que existir. E isso extrapola um pouco o que é real. Isso vai acima da realidade, porque já não importa mais a questão dos habitantes em Marte. A realidade não tem que ver com a teoria. Ou seja, no aristotelismo clássico não há erro em sustentar as relações que a gente viu, né, de inferências imediatas no quadro de oposição e as outras inferências, desde que a gente assuma que tudo pressupõe a existência do sujeito, mesmo que na realidade esse sujeito não exista. Para a teoria valer, dentro da teoria, o termo sujeito tem elemento. Na lógica tradicional, ela independe da realidade factual, como eu estou dizendo, do sujeito, mas pressupõe-se a existência dele para que a estrutura lógica funcione. A gente viu o colapso que ocorre quando a gente olha na prática que não existe habitantes em Marte. O termo sujeito é vazio e uma vez que não tem conteúdo existencial aqui, o quadro de oposição entra em colapso. Então, outra questão que a gente tem que levar em consideração é isso. Para que a estrutura lógica funcione, a gente tem que ter essa pressuposição da existência. Mas aqui a gente tem algumas questões ainda que precisam ser analisadas. Por exemplo, todos os transgressores serão processados. Ora, na prática, queremos dizer que a gente não quer que existam transgressores. Mas mesmo que não haja nenhum transgressor, a gente considera essa frase verdadeira. Todos os transgressores serão processados, mesmo que não haja nenhum. Outra ocasião que, na prática, fere um pouco essas ideias que a gente está vendo é o princípio de Newton, a primeira lei de Newton. O corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se não for forçado a mudar de estado, forçado por outras forças. Aqui você está pressupondo a ausência de forças. Claro que não é bem a ausência de força, porque é força resultante. Mas a ideia é que não existe um corpo isolado de força. Sempre vai ter força. Então, mesmo que você tenha uma pressuposição de que não haja força atuando no corpo para ele permanecer no movimento que ele está, não é do interesse do físico, do cientista, que essa proposição seja falsa. Então, aqui nós temos 2 aparentes exceções também, mas que precisam ser analisadas. Quando veio esse carinha aqui, George Boole, aí a gente vai ter que, na lógica do booleana, I e O, eles têm conteúdo existencial. Então, quando a classe S for nula, a gente vai assumir que A e E são verdadeiros. Ou seja, ao contrário do que nós vimos aqui, que se a classe for nula, a gente vai ter que, por exemplo, se todos os habitantes de Marte são louros. Se não há habitantes em Marte, significa que o sujeito é um conjunto vazio. E aqui, portanto, seria falso. Claro que na teoria aristotélica a gente já viu que vai assumir que existe pelo menos um. E na teoria booleana a gente vai assumir que, e na ausência do sujeito, ou seja, o sujeito vazio, a universal afirmativa é verdadeira e a universal negativa também é verdadeira. Então a gente vai inserir isso aqui. Então, I e O continua tendo conteúdo existencial, mas se a classe S for nula, tanto a universal afirmativa como a universal negativa serão verdadeiras. E aí, com isso, a gente vai ter uma mudança no quadro de oposição. A subalternação não vai valer, a subcontrariedade não vai valer, mas a contradição continua sendo válida. Ou seja, daquele quadrinho que nós temos, o que vai ficar sobrando aqui vai ser o termo diagonal, na lógica booleana. Então, as relações que permanecem válidas são a contradição. As que não são garantidas, a subalternação não é garantida mais, a contrariedade também não vai ter garantias, se ambas podem ser verdadeiras se a classe for vazia. E a subcontrariedade, ambas podem ser falsas se a classe for vazia.
Então, a lógica booleana, ela não vai assumir que a classe é vazia, não é essa a questão. Ela apenas não vai pressupor que ela seja não vazia, que é o caso da lógica clássica, que a gente viu até agora. A gente estava pressupondo que o termo sujeito era não vazio, e daí todas as 4 proposições têm pelo menos um sujeito. Aqui a gente não vai assumir isso. A gente não vai assumir que é vazia, mas também não vai assumir, não vai ter a pressuposição de que ela seja não vazia. E aí isso tem claramente impacto, né, nas inferências imediatas, como a gente viu agora há pouco. Então, a lógica tradicional de Aristóteles, todas as proposições categóricas, inclusive as universais, são entendidas como expressando implicitamente a existência da classe designada pelo sujeito, ou seja, vai assumir que existe esse sujeito, pelo menos um tem que existir. Isso significa, por exemplo, que todos os centauros são mortais, pressupõe que nessa classe de centauros exista pelo menos um, mesmo que essa classe seja fictícia. E com isso a gente consegue ter as relações normalmente de subalternação, contradição, contrariedade e etc. Já na lógica moderna, booleana, desenvolvida por George Boole no século XIX, esse pressuposto da existência é abandonado. As universais, todo S e P, são tratadas como condicionais, e a gente vai ver isso depois, e podem ser verdadeiras mesmo se não houver nenhum S, ou seja, mesmo se o termo sujeito for um termo vazio. Já as particulares são traduzidas como proposições existenciais, a gente já viu isso, e veremos um pouquinho mais na frente, e por isso elas exigem que a classe S seja não vazia para serem verdadeiras, que é o que a gente já viu, inclusive. Bem, aí essas mudanças, né, têm consequências profundas. Primeiro, que enfraquece a subalternação, já que A e E já não implicam necessariamente em I e O. Preserva a contradição, a gente viu isso. E isso alinha, né, a lógica ao uso moderno da matemática, né, especialmente nos contextos, né, a gente já pega com teoria de conjuntos, tem conjuntos vazios, quantificadores formais e etc. Né? E por fim, a gente vai, a partir de agora, adotar o livro, né, de Cope. Cope ele vai adotar a posição booleana da lógica. Ele vai pegar a parte moderna e, a não ser que quando seja necessário dizer, a partir de agora, quando a gente falar de proposições, a gente vai estar assumindo que o conteúdo não vai estar assumindo o conteúdo existencial como sendo um pressuposto. A gente vai ver aos poucos se for dito ou não. E isso a gente vai vendo ao longo do curso. Então, estamos finalizando por aqui. Espero que a gente veja na próxima aula. Até daqui a pouco.